O que parecia ser apenas mais uma entrevista comum na maior emissora do país, rapidamente se transformou em um verdadeiro embate ao vivo, deixando apresentadores desconcertados e a produção sem saber como reagir. A Globo, acostumada a conduzir entrevistas com total controle da narrativa, convidou o bispo Leonardo para um bate-papo sobre fé e sociedade. A intenção inicial era uma conversa leve, algo que pudesse ser conduzido sem grandes surpresas. No entanto, a emissora não esperava que o bispo trouxesse argumentos tão contundentes e verdades tão diretas que deixariam os entrevistadores completamente sem saída. Logo nos primeiros minutos, os apresentadores tentaram manter a conversa dentro de um roteiro previsível, buscando conduzir as respostas do bispo de maneira confortável para a emissora. Mas bispo Leonardo, com sua calma inabalável e sua inteligência afiada, começou a responder de forma tão clara e objetiva que rapidamente a atmosfera do estúdio mudou. O clima descontraído deu lugar a um silêncio tenso. A expressão dos apresentadores mudou à medida que perceberam que estavam diante de alguém que não seria facilmente manipulado ou conduzido para uma narrativa conveniente. O bispo começou a expor verdades que muitos evitavam discutir, colocando em xeque discursos que a mídia tradicional tenta impor há anos. As câmeras registravam tudo. O auditório acompanhava atento, e a Globo, que esperava uma entrevista controlada, viu-se diante de um convidado que desafiava o roteiro, desmontava narrativas e trazia à tona questionamentos que não podiam ser ignorados. Foi então que um dos apresentadores tentou interromper e colocar o bispo contra a parede, na esperança de retomar o controle da conversa. Mas a resposta que veio a seguir foi tão forte e tão bem fundamentada que o estúdio ficou completamente sem reação. A Globo percebeu naquele instante que havia cometido um grande erro ao dar voz a alguém que não poderia ser facilmente silenciado. E o Brasil inteiro estava prestes a testemunhar um dos momentos mais desconfortáveis e reveladores já exibidos pela emissora. Os apresentadores ainda tentavam manter a postura profissional, mas era evidente que a entrevista já não estava seguindo o caminho que esperavam. Bispo Leonardo, sereno e direto, respondia com argumentos irrefutáveis, desmontando qualquer tentativa de conduzi-lo para um discurso controlado. Foi então que um dos jornalistas, visivelmente desconfortável, tentou interromper o bispo com uma pergunta carregada de ironia. Bispo, a sociedade moderna tem avançado muito em diversas questões. Algumas pessoas dizem que certos valores religiosos já não fazem mais sentido hoje em dia. Será que não é hora de deixar certas crenças no passado? O bispo sorriu levemente. Ele já esperava por esse tipo de questionamento. A plateia assistia em silêncio, aguardando sua resposta. Meu caro, valores não são descartáveis como tendências de moda. O que sustenta uma sociedade não pode ser trocado como se troca uma roupa. A moral, a ética e a fé não se tornam ultrapassadas porque um grupo de pessoas decide que não precisa mais delas. Se olharmos para a história, veremos que sempre que uma civilização abandonou seus princípios, o resultado foi o colapso. Então a verdadeira pergunta não é se esses valores ainda fazem sentido. A pergunta que devemos fazer é o que acontece com uma sociedade que os rejeita. A câmera focou no apresentador. Ele hesitou por um momento, tentando formular uma resposta, mas foi nítido que a argumentação do bispo o pegou desprevenido. Os outros jornalistas tentaram mudar rapidamente de assunto, mas o público já percebia que algo estava acontecendo. A entrevista, que deveria ser apenas mais uma conversa controlada, estava fugindo do controle da Globo. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Tem um livro que todo mundo está comentando, um tal de Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele mostra o que está por trás das mudanças que vêm acontecendo no país, desde a política até a forma como a mídia trata certos assuntos. Alguns falam que é só exagero, mas ultimamente até eu tenho me perguntado se realmente fosse apenas exagero. Por que será que tem tanta gente querendo censurar esse livro? A plateia ficou em silêncio esperando a resposta. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias
e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. Olha, até que isso faz sentido, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não pode ser apenas mais uma fake news da direita? A resposta veio com calma, mas sem deixar dúvidas. Quem está prestando atenção já percebeu que muita coisa mudou nos últimos anos. Certos valores que sempre foram a base da nossa sociedade estão sendo deixados de lado. A fé cristã, a família e até a liberdade de expressão estão sendo questionadas. Mas isso não acontece por acaso. Esse livro explica exatamente como isso vem sendo feito e qual a motivação por trás disso. Eles até estão tentando censurar esse manual. Mas para o azar deles, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O clima no estúdio continuava tenso. Os apresentadores olhavam para a produção tentando encontrar uma forma de recuperar o controle da entrevista. Mas algo ficava cada vez mais evidente: o bispo Leonardo não tinha ido ali para se curvar a discursos prontos. E foi nesse momento que ele fez uma declaração tão impactante que o estúdio inteiro ficou em silêncio absoluto. O clima no estúdio já não era mais o mesmo. O bispo Leonardo, sem alterar o tom de voz, sem demonstrar nervosismo, estava conduzindo a conversa de uma forma que os apresentadores não esperavam. O público notava que a cada resposta, a Globo perdia o controle da entrevista. Foi então que outro jornalista, visivelmente incomodado, decidiu partir para uma abordagem mais incisiva. Bispo, muitas pessoas dizem que os religiosos costumam exagerar na forma como veem a sociedade. Afinal, não estamos vivendo num mundo mais livre, onde todos podem ter sua própria verdade. Não é um pouco ultrapassado insistir que certos valores são absolutos? A tentativa de colocar o bispo em uma posição desconfortável era evidente. Mas ele sequer hesitou. Olhou diretamente para o jornalista e respondeu: se a verdade se tornasse relativa, então não existiria justiça, não existiria moral, não existiria sequer coerência. Se cada um pode criar sua própria verdade, então, qual é o limite? Quem decide o que é certo e errado? A resposta é simples: a verdade não pode ser determinada pelo que nos convém, mas pelo que é real. O jornalista tentou interromper, mas o bispo continuou: e se formos falar de liberdade, é curioso como ela só é válida para quem segue o discurso dominante. Quando alguém decide falar algo diferente, imediatamente tentam silenciá-lo, acusá-lo de intolerância, ridicularizá-lo. Isso não é liberdade, isso é controle. A tensão no estúdio era quase palpável. Os apresentadores se entreolhavam tentando entender como a entrevista havia tomado esse rumo. O bispo Leonardo não estava apenas respondendo às perguntas, ele estava expondo um problema que a mídia evitava discutir. O público nas redes sociais começou a perceber o que estava acontecendo. Vídeos curtos da entrevista começaram a viralizar e os comentários eram unânimes: a Globo havia cometido um erro ao subestimar o bispo Leonardo. Foi nesse momento que um dos jornalistas, visivelmente desconfortável, decidiu encerrar a entrevista antes do previsto. Mas antes que pudesse anunciar a finalização, o bispo Leonardo fez uma última declaração que fez o estúdio inteiro ficar em silêncio. Ele olhou para os apresentadores, olhou para as câmeras e disse: se a mídia realmente acreditasse em liberdade de expressão, permitiria que todas as vozes fossem ouvidas, e não apenas as que seguem a cartilha do momento. Quando uma emissora decide o que pode ou não ser dito, ela deixa de informar e passa a doutrinar. O silêncio foi imediato. Nenhum dos apresentadores soube o que responder. A produção tentava se comunicar nos bastidores, sem saber como encerrar aquele momento, sem que ficasse ainda mais óbvio que a Globo havia perdido o controle. O Brasil inteiro estava assistindo. E naquele instante, o bispo Leonardo provou que não se pode calar a verdade apenas porque ela incomoda.
e a entrevista ainda não havia terminado. O que veio a seguir selaria de vez o arrependimento da Globo em ter dado espaço para aquela conversa. O silêncio no estúdio era constrangedor. Os apresentadores que antes tentavam conduzir a entrevista com segurança agora estavam visivelmente desconfortáveis. O bispo Leonardo não apenas havia resistido a todas as tentativas de desmoralização, mas tinha tomado o controle da conversa, expondo a hipocrisia da emissora de uma forma que ninguém esperava. Foi então que um dos jornalistas, tentando desesperadamente recuperar o controle da situação, resolveu dar a cartada final. Bispo, o senhor fala muito sobre valores, sobre liberdade de expressão e sobre como a mídia influencia a sociedade. Mas não seria exagero dizer que há um movimento organizado tentando silenciar certas vozes. Afinal, qualquer um pode expressar sua opinião nas redes sociais. A tentativa de minimizar a argumentação do bispo era clara, mas ele já esperava esse tipo de estratégia. Ele olhou diretamente para o apresentador e respondeu com a serenidade que vinha mantendo desde o início. A questão não é apenas poder falar, mas sim quem tem o direito de ser ouvido. As redes sociais não são tão livres quanto parecem. Quando um lado fala, suas palavras são amplificadas. Quando o outro tenta se manifestar, é silenciado, censurado ou rotulado. Se não existe liberdade para todos, então não existe liberdade alguma. O jornalista tentou interromper, mas o bispo levantou levemente a mão, sinalizando que não havia terminado. A verdade incomoda. E quando a verdade incomoda, o sistema tenta apagá-la. Mas o problema é que mesmo que tentem calar certas vozes, as pessoas já começaram a enxergar o que está acontecendo. Elas já entenderam que a mídia escolhe quais histórias contar e quais esconder. O auditório permaneceu em silêncio absoluto. Nos bastidores, a produção já estava inquieta, tentando decidir como encerrar a entrevista sem que ficasse ainda mais evidente que a emissora não tinha respostas para os argumentos do bispo. Os jornalistas não sabiam como reagir. Não importava o que perguntassem, o bispo sempre respondia com uma clareza e precisão que desmontava qualquer tentativa de descredibilizá-lo. Foi então que um dos apresentadores, já sem opções, resolveu encerrar a entrevista de forma brusca. Bom, bispo Leonardo, o nosso tempo está se esgotando. Agradecemos sua presença aqui hoje. Mas o bispo sorriu levemente e disse algo que fez a Globo se arrepender profundamente de tê-lo convidado. É curioso que quando a verdade começa a ser dita, o tempo sempre se esgota rapidamente. A frase caiu como um raio no estúdio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os apresentadores não sabiam onde enfiar a cara. A produção nos bastidores ficou paralisada. O Brasil inteiro assistia, percebendo claramente o que tinha acabado de acontecer. O bispo Leonardo se levantou calmamente, cumprimentou os entrevistadores e saiu do estúdio, deixando para trás um rastro de constrangimento e, principalmente, uma verdade que não poderia ser apagada. Mas o impacto daquela entrevista ainda estava longe de acabar. O que aconteceu depois fez a Globo perceber que aquele foi um dos seus maiores erros. A entrevista havia terminado, mas o estrago para a Globo estava apenas começando. Minutos após o encerramento abrupto, os vídeos do momento já estavam circulando nas redes sociais. Trechos onde os apresentadores ficavam sem resposta, as falas afiadas do bispo Leonardo e principalmente a frase final que desmascarou a emissora começaram a viralizar de forma incontrolável. É curioso que quando a verdade começa a ser dita, o tempo sempre se esgota rapidamente. Essa frase se tornou um dos assuntos mais comentados do país, sendo repetida em publicações, grupos e fóruns. Internautas começaram a questionar se a Globo realmente não tem nada a esconder, por que ficaram tão desconfortáveis. A repercussão pegou a emissora de surpresa. O que era para ser apenas mais uma entrevista controlada se tornou um desastre de relações públicas. Os espectadores perceberam o jogo, viram a tentativa de manipulação e, pior, perceberam que a Globo falhou ao tentar descredibilizar o bispo. Dentro da emissora, a crise foi instantânea. Reuniões emergenciais foram convocadas. Alguns jornalistas tentaram justificar o ocorrido, dizendo que o bispo fugiu do tema. Mas essa desculpa só piorou a situação.
O público não era mais ingênuo. As pessoas tinham visto o que aconteceu e qualquer tentativa da Globo de distorcer a narrativa só reforçava a ideia de que a mídia tradicional estava desesperada para manter o controle sobre a informação. Nas redes sociais, a situação se agravava a cada minuto. Perfis influentes começaram a expor o comportamento dos apresentadores, comparando a postura deles quando entrevistavam figuras alinhadas à narrativa da emissora. Memes começaram a circular, mostrando a diferença de tratamento entre convidados que seguiam a linha ideológica da Globo e aqueles que, como o Bispo Leonardo, ousavam questioná-los. Os próprios espectadores passaram a fazer um trabalho que a emissora evitava compartilhar trechos da entrevista, discutir os pontos levantados pelo bispo e, principalmente, expor o incômodo da Globo diante de verdades inconvenientes. A situação já estava fora de controle para a emissora, mas a última gota d'água ainda estava por vir. Horas depois da entrevista, um vídeo gravado nos bastidores vazou. Nele, um dos apresentadores, ainda sem perceber que estava sendo filmado, comentava com um colega de produção: "Foi um erro trazer esse cara aqui. A gente nunca deveria ter dado esse espaço." A gravação caiu como uma bomba. A Globo, que sempre tentou se posicionar como uma emissora democrática e aberta ao debate, foi flagrada, admitindo que não gostava quando alguém desafiava sua narrativa ao vivo. O escândalo estava instaurado. O Brasil inteiro viu sem nenhuma edição ou manipulação o que realmente acontecia por trás das câmeras. O arrependimento da Globo era evidente, mas o estrago já estava feito. O que aconteceu a seguir mostraria que a tentativa de censura e controle de narrativa da emissora estava perdendo força, e que as pessoas já não aceitavam mais serem tratadas como massas manipuláveis. A Globo tentou reagir. Nos dias seguintes, a emissora evitou mencionar a entrevista do Bispo Leonardo em seus programas, fingindo que nada havia acontecido. Mas o silêncio não ajudou. Pelo contrário, apenas confirmou para milhões de brasileiros que a entrevista havia sido um erro estratégico para a emissora e um divisor de águas para o público. O vídeo dos bastidores vazado continuava circulando, provando que o incômodo dos apresentadores não foi apenas algo momentâneo. Era uma demonstração clara de que a emissora não estava preparada para lidar com alguém que não se dobrava às suas narrativas. As redes sociais explodiram em discussões. Canais independentes no YouTube começaram a analisar cada detalhe da entrevista. Influenciadores e analistas políticos trouxeram reflexões sobre como a mídia tradicional reagia quando confrontada com verdades que não podia controlar. O número de visualizações da entrevista original disparou e trechos específicos viralizaram, atingindo milhões de pessoas. Em meio à pressão crescente, jornalistas da própria emissora começaram a ser questionados ao vivo sobre o ocorrido. Em alguns programas, a produção tentava cortar rapidamente qualquer menção ao Bispo Leonardo, mas o público já sabia que havia algo sendo escondido. E então, aconteceu algo que selou de vez o impacto daquela entrevista. A audiência da Globo despencou drasticamente naquela semana. Os números começaram a mostrar uma tendência que a emissora temia há anos. As pessoas estavam migrando para outras fontes de informação, cansadas de serem manipuladas, cansadas de discursos prontos, cansadas de uma mídia que escolhe o que pode ou não ser discutido. E a lição final foi clara. O Bispo Leonardo não precisou de ataques, não precisou de insultos, não precisou levantar a voz. Ele apenas disse a verdade. E essa verdade foi o suficiente para desmontar toda a estrutura de manipulação ao vivo diante de milhões de espectadores. O Brasil assistiu naquela noite a um dos momentos mais constrangedores para a mídia tradicional. A Globo, que sempre controlou a narrativa, finalmente foi confrontada com alguém que não se intimidava, que não se curvava e que expunha com inteligência e serenidade a realidade que tantos tentam esconder. A entrevista mostrou que as pessoas não são mais facilmente manipuláveis. Elas questionam, analisam e não aceitam mais que a mídia dite o que podem ou não pensar. E agora a pergunta que fica é: se a verdade não fosse tão perigosa, por que a Globo ficou tão desesperada para tentar silenciá-la?